A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Marcos Júnior do Ministério Atos 2, Palavra da Verdade. E nessa tarde, trago uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, que se encontra no livro dos Salmos, de número 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam em imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ora, estamos falando do Salmo de Asaf, entendeu? O Salmo de Asaf é um salmo que nos desperta o entendimento em que Asaf, ele estava indignado. Asaf veio da geração dos levitas, mas a sua vida financeira não estava boa. A sua vida socioeconômica, digamos assim, econômica, não estava boa. Então Asaf, ele começa a comparar a vida financeira dele com a vida financeira de pessoas que não serviam a Deus. De pessoas que até falavam, aqui no versículo 9, eles falavam de Deus. Eles diziam assim, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio de se espremem. E no verso 11 ele vai dizer assim, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eles ainda questionavam a Deus. Eles ainda afrontavam a Deus com suas palavras. Como muita gente que tem muito dinheiro, pessoas ricas, que diz que Deus nem existe, que acreditam no universo. Quem fez o universo foi Deus. Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, sofreu o martírio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus. É assim que cremos. Mas Asaf, ele começa a ver que a sua vida fica muito difícil. No verso 14 ele vai dizer assim, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Ele está passando dificuldades financeiras, né? Há quem conjecture que Asaf, ele tinha uma vida muito pobre. Ele via a glória de Deus no santuário, ele via os feitos de Deus, mas quando ele saía do templo, da sinagoga, tudo dava errado. Ele parou de entender, porque ele vai dizer aqui no verso 16, quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Às vezes a gente fica pensativo e diz assim, meu Deus, eu tento tanto te servir, me esquivo de tudo que é ruim, eu tento fazer o certo, mas minha vida, tudo dá errado. Às vezes vem esse pensamento na cabeça da gente. Mas Asaf, como você, como nós que tentamos servir a Deus, Deus sempre esclarece as coisas para nós. Porque Asaf,
ele está vendo somente o que está diante dos seus olhos. E a vida espiritual não é só o que está diante dos nossos olhos, é aquilo que está além dos nossos olhos. Mas quando ele, aqui no capítulo 1, versículo 17, eu entendo que Asaf, ele diz assim, ó, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Para Asaf entender, ele teve que entrar no santuário. É que eu aplico essa mensagem para nós. Para entender certas coisas que acontecem, para entender muitas vezes o plano de Deus em nossas vidas, temos que entrar no santuário, isto é, temos que entrar numa comunhão com Deus. Ele vai dizer assim, ó, que quase os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, aqui no verso 2. Porque Asaf começou a ver que os outros tinham, ele não. Eu vou dar um exemplo. Asaf queria comer uma pizza, mas ele viu o ímpio comer pizza, ele não comia. Ele viu uma pessoa que nem acreditava em Deus comer a melhor pizza, mas Asaf não tinha dinheiro para comprar pizza. Ele via pessoas que olhavam e diziam assim, Deus nem existe. Eu estou conjecturando, tá? E comia do bom e do melhor. Enquanto ele, que buscava e adorava, levita como era, não comia o que os outros comiam. Não vestia o que os outros vestiam. Tudo na vida de Asaf era difícil. Para ele dizer que no verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. A vida de Asaf estava muito complicada. E é nessa hora que o mal aproveita para nos colocar contra Deus. E assim, por que Deus não faz isso por ti? Tu não prega, tu não canta, tu não é crente, tu não vai para a igreja, tu não só vive falando que Jesus é bom, tu não fala que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é o teu rei, que Jesus... De fato ele é tudo isso e muito mais. Mas ele vai usar as nossas lutas, as nossas dificuldades, para nos colocar contra Deus. É isso que ele vai usar. Abra seu olho. Entre no santuário. Não fique tentando discernir coisas que Deus não deu para você discernir. Não fique comparando a vida dos outros. É difícil. É sim, a gente quer uma roupa boa, a gente queria ter um carro, a gente queria ter uma casa, a gente queria ter um sustento financeiro bom, sossegado, abastado, mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, uma pessoa que não está nem aí para Deus, uma pessoa que diz assim, eu não preciso ser crente para ter o que eu tenho. Eu conheci um certo cidadão que ele dizia que o Deus dele era o dinheiro que ele tinha no bolso. Eu conheci um outro também que disse assim, onde está? Quem é esse Jesus que eu não conheço? E andava num bom carro, comia boas comidas, tinha uma casa própria e ganhava dinheiro todo dia, de domingo a domingo. Mas essas coisas nós não temos que estar questionando a Deus, embora o nosso coração relute para questionar. Talvez na cabeça de José ele também não entendia. Talvez Moisés também muitas vezes ficou confuso. Talvez Elias, quando pediu a morte, não entendeu. E muitos homens e mulheres de Deus não entenderam. É que Deus não vai nos explicar o decorrer da história. Não vai nos explicar o que está acontecendo. Ele vai nos explicar, ele vai definir o final da história. O início da nossa vitória. Aí ele vai dizer o porquê de tudo aquilo. E é por isso que ele diz, até que entrei no santuário. Ele estava perturbado. Ele ficou de sobremodo perturbado. Mas ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário, aí ele entendeu. Que venhamos entrar no santuário. E hoje, o santuário não é a igreja que você congrega. Ali onde você se reúne com seus irmãos, com o seu pastor, para você congregar. E assim louvar a Deus e adorar e ouvir a pregação do Evangelho. Mas o santuário que devemos entrar hoje é Cristo Jesus. No momento que você está só. No momento em que ninguém pode te consolar. No momento em que palavra alguma está surtindo efeito mais em você.
Só Deus, só Jesus. E foi o que aconteceu com Asaf. Ele entrou no santuário. E aí ele compreendeu. Que possamos entrar no santuário de Deus, que é Jesus Cristo. E fique tranquilo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É compreensível que você esteja assim, mas eu quero te confortar com o Salmo 73, que um homem chamado Asaf, um levita de Deus, também passou por isso. E eu quero lançar uma palavra de fé para mim e para a tua vida. Vai passar. Vai passar. E Deus vai nos colocar numa posição de excelência, numa posição onde aí nós vamos entender o porquê de toda essa luta, o porquê de tanto sofrimento. Era necessário Jesus passar por Samaria. É necessário, muitas vezes, passarmos por essas lutas. Sei que não é fácil, mas que possamos entrar no santuário que é Cristo e Ele nos dará a vitória. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.